Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll. Capítulo 7. Um chá maluco. Diante da casa, havia uma mesa posta debaixo de uma árvore, onde a lebre de março e o chapeleiro tomavam chá. Entre eles estava sentado um esquilo, que dormia profundamente, e os outros dois usavam como almofada, descansando os cotovelos sobre ele e conversando por cima da sua cabeça. Desconfortável para o esquilinho, pensou Alice. Mas como está dormindo, acho que não se importa. A mesa era bem grande, mas os três estavam amontoados num dos cantos. Não tem lugar, não tem lugar! Gritaram logo que viram Alice chegando. Tem lugar sobrando, disse Alice indignada, e sentou-se numa poltrona grande à cabeceira da mesa. Tome um pouco de vinho, ofereceu a lebre de março num tom animador. Alice passou uma olhada pela mesa toda, mas não havia nada além de chá. Não estou vendo nenhum vinho, observou. Mas não há nenhum, concordou a lebre de março. Então não foi muito educado da sua parte oferecer, disse Alice furiosamente. E não foi nada educado da sua parte sentar-se sem ter sido convidada, rebateu a lebre de março. Eu não sabia que a mesa era sua, retrucou Alice. Está posta para muito mais do que 3 pessoas. Seu cabelo está precisando de um corte, disse o chapeleiro. Fazia um bom tempo que ele estava olhando curiosamente para Alice, e essas foram as suas primeiras palavras. Devia aprender que não se deve fazer comentários pessoais, aconselhou a menina num tom severo. É muito indelicado. Ao ouvir isso, o chapeleiro arregalou os olhos e disparou. Qual é a semelhança entre o corvo e uma escrivaninha? Agora vamos nos divertir um pouco, alegrou-se Alice. Gostei muito quando eles começaram a brincar de adivinhações. E acrescentou em voz alta. Acho que eu posso adivinhar essa. Você quer dizer que consegue achar a resposta? Interrogou a lebre de março. Exatamente, concordou a menina. Então você deveria dizer o que está pensando, prosseguiu a lebre de março. Tudo bem, eu digo, respondeu Alice prontamente. Pelo menos eu estou pensando no que eu vou dizer. O que é a mesma coisa, não é? De maneira alguma, exclamou o chapeleiro. É como se você dissesse que vejo o que como. É a mesma coisa que como o que vejo. Ou mesmo que dizer que gosto de tudo que tenho, é o mesmo que tenho tudo que gosto, explicou a lebre. Ou o mesmo que dizer, acrescentou o esquilo, que parecia estar falando dormindo, que respiro quando durmo é o mesmo que durmo quando respiro. No seu caso é a mesma coisa, afirmou o chapeleiro. E com isso a conversa murchou e o grupo ficou sentado em silêncio por um instante, enquanto Alice refletia sobre tudo que conseguia lembrar sobre corvos e escrivaninhas, o que não era muito. O chapeleiro foi o primeiro a quebrar o silêncio. Virou-se para Alice e perguntou: Que dia do mês é hoje? Tinha tirado o relógio do bolso e estava meio inquieto, olhando para ele, dando sacudidelas de vez em quando e levando-o à orelha. Alice pensou um pouco e respondeu: Dia 4. 2 dias errados, suspirou o chapeleiro. Eu disse que manteiga não iria funcionar no mecanismo, acrescentou, olhando zangado para a lebre de março. Mas a manteiga era da melhor qualidade, assegurou a lebre humildemente. Sim, mas com a manteiga devem ter entrado algumas migalhas de pão, retrucou o chapeleiro. Você não devia ter usado a faca do pão. A lebre de março pegou o relógio e olhou para ele com tristeza. Depois o mergulhou em sua xícara de chá e olhou novamente, porém, como não achou nada melhor para dizer, simplesmente repetiu sua primeira observação. Mas a manteiga era da melhor qualidade. Alice estivera analisando tudo por cima do ombro dela, bastante curiosa. Que relógio mais engraçado, observou a menina. Ele mostra o dia do mês e não mostra a hora. Por que deveria? Replicou o chapeleiro. Por acaso o seu relógio mostra o ano? Claro que não, garantiu Alice prontamente. Mas é porque demora muito para mudar de um ano para o outro. Com o meu é a mesma coisa, concluiu o chapeleiro. Alice sentiu-se terrivelmente confusa. O comentário do chapeleiro parecia não fazer nenhum sentido, embora eles estivessem certamente falando a mesma língua. Não estou entendendo muito
bem, disse com a maior educação possível. O esquilo está dormindo de novo, notou o chapeleiro e derramou um pouco de chá quente no focinho dele. O esquilo sacudiu a cabeça impacientemente e falou sem abrir os olhos. Claro, claro, é isso mesmo que eu ia dizer. Já adivinhou a charada? Perguntou o chapeleiro, voltando-se para Alice novamente. Não, desisto, Alice respondeu. Qual é a resposta? Não tenho a menor ideia, afirmou o chapeleiro. Nem eu, concordou a lebre de março. Alice suspirou exausta. Eu acho que vocês poderiam fazer algo mais proveitoso do que ficar perdendo tempo com adivinhações sem resposta, opinou a menina. Se você conhecesse o tempo tão bem quanto eu, disse o chapeleiro, não estaria falando dessa maneira sobre ele. Eu não entendo o que quer dizer, revelou Alice. Claro que não, respondeu o chapeleiro, jogando a cabeça insolenemente para trás. Atrevo-me a dizer que você nunca falou com o tempo. Talvez não, respondeu Alice com cuidado, mas eu sei que tenho de entrar no tempo certo quando eu estudo uma música. Ah, isso explica tudo, disse o chapeleiro. Ele não suporta esse tipo de coisas, como entrar sem pedir licença. Mas se você entendesse bem com ele, conseguiria quase tudo o que deseja por meio do seu relógio. Por exemplo, imagine que fossem 9 horas da manhã, hora de começar a aula. Era só você pedir baixinho uma ajuda ao tempo e ele adiantaria o relógio num instante. 1h30 da merenda. Queria que fosse mesmo, exclamou a lebre de março consigo mesma num suspiro. Seria muito bom mesmo, pensou a menina, mas nesse caso eu não estaria com fome, estaria? Não necessariamente, explicou o chapeleiro, mas você poderia manter o relógio nesse mesmo horário pelo tempo que desejasse. É assim que você faz? Perguntou Alice. O chapeleiro sacudiu a cabeça tristemente e respondeu, eu não. Nós tivemos um desentendimento no mês de março, pouco antes dela enlouquecer, sabe? Apontou com sua colher de chá para a lebre de março. Foi no grande concerto oferecido pela Rainha de Copas e eu tinha que cantar Pisca-pisca, morceguinho, pena que seja ceguinho. Você deve conhecer essa música, não? Ah, já ouvi algo parecido, disse Alice. Prosseguiu o chapeleiro. Tem mais um trecho, sabe? É assim. Lá no céu alto ele voa, qual bandeja voadora. Pisca, pisca. A essa altura, o esquilo deu uma estremecida e começou a cantar em pleno sono. Pisca, 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 pisca. E ficou repetindo sem parar até que levou um beliscão. Bom, eu mal tinha terminado o primeiro verso, queixou-se o chapeleiro, quando a rainha gritou. Ele está matando o tempo! Cortem-lhe a cabeça! Nossa, que violência! Assustou-se Alice. E desde então, prosseguiu o chapeleiro pesaroso, ele não faz mais o que peço. Agora está sempre marcando 6 horas. Alice compreendeu tudo de uma vez. É por isso que essa mesa está posta com serviço de chá completo? Perguntou a menina. É isso mesmo, suspirou o chapeleiro. É sempre hora do chá, e não temos tempo para lavar a louça nos intervalos. Então vocês ficam mudando de um lugar para outro em círculos, não é? Disse Alice. Exatamente. Mudamos sempre que a louça está suja, explicou o chapeleiro. Mas o que acontece quando vocês voltam de novo ao começo? Arriscou-se a perguntar. Acho melhor a gente mudar de assunto, interrompeu a lebre de março bocejando. Já estou ficando cansada. Proponho que a jovem nos conte uma história. Acho que não sei nenhuma, lamentou-se Alice meio alarmada com a proposta. Então o esquilo vai contar, gritaram os dois. Acorde, esquilo! E deram um beliscão de cada lado ao mesmo tempo. O esquilo abriu os olhos lentamente. Eu não estava dormindo, sussurrou com voz fraquinha e rouca. Ouvi cada palavra que estavam dizendo. Conte-nos uma história, pediu a lebre de março. Sim, por favor, suplicou Alice. E tente ser rápido, ordenou o chapeleiro, ou você vai acabar dormindo de novo antes que termine. Era uma vez 3 irmãzinhas, começou o esquilo com grande pressa, que se chamavam Elsie, Lace e Tilly, e moravam no fundo do poço. E todos sobreviviam?
disse Alice, sempre interessada quando o assunto lembrava comida ou bebida. Comendo melado, respondeu o esquilo depois de pensar um pouco. Deveriam, deveriam, sabe? Observou Alice gentilmente. Elas poderiam ficar doentes. E ficaram, disse o esquilo. Ficaram muito doentes. Alice pensou em imaginar como seria viver naquela maneira, mas ficou muito intrigada e resolveu prosseguir. Mas por que eles viviam no fundo de um poço? Tome mais um pouco de chá, querida, ordenou a lebre de março para Alice muito seriamente. Mas eu ainda não bebi nada, replicou Alice ofendida. Como é que eu posso tomar mais? Menos, você quer dizer, disse o chapeleiro. É muito mais fácil tomar mais do que nada. Ninguém pediu a sua opinião, disparou Alice. Quem é que está fazendo comentários pessoais agora? Ironizou o chapeleiro triunfante. Alice não sabia o que responder. Então se serviu de um pouco de chá e pão com manteiga e depois virou-se para o esquilo e repetiu a pergunta. Mas por que elas viviam no fundo de um poço? O esquilo novamente esperou um pouco e depois respondeu. Era um poço de melado. Mas isso não existe! Alice estava começando a dizer muito irritada, mas o chapeleiro e a lebre de março logo fizeram psiu, psiu. O esquilo, muito mal-humorado, reclamou. Se não consegue ser educada, é melhor que você mesma termine a história. Não, por favor, prossiga! Suplicou Alice humildemente. E não vou interrompê-la outra vez. Ou, quem sabe, só uma vezinha. Mais uma vez? Ora, francamente, indignou-se o esquilo. Mesmo assim, resolveu continuar. E essas três irmãzinhas, elas estavam aprendendo a atirar, compreendem? Atirar o quê? Perguntou Alice, esquecendo-se da promessa. Melado, disse o esquilo, sem fazer nenhum comentário dessa vez. Quero uma xícara limpa, interrompeu o chapeleiro. Vamos todos mudar de lugar. E enquanto falava, sentou-se na cadeira seguinte. O esquilo fez o mesmo, ocupando o lugar do chapeleiro. A lebre foi para o lugar do esquilo e Alice, muito contrariada, sentou-se no lugar da lebre de março. O chapeleiro foi o único que levou vantagem com essa mudança. Alice ficou muito pior do que antes, porque a lebre tinha despejado o leite da leiteira no pires. Como Alice não queria ofender o esquilo novamente, começou com muito cuidado. Mas eu ainda não entendi uma coisa. De onde é que eles tiravam o melado? Pode-se tirar água de um poço de água, não pode? Interrompeu o chapeleiro. Então conclui-se que é possível tirar melado de um poço de melado, seu ignorante. Mas como? Elas não estavam dentro de um poço? Perguntou Alice ao esquilo, preferindo não levar em conta um insulto. Claro que estavam, explicou o esquilo, e bem no fundo. Essa resposta a deixou tão confusa que ela permitiu que o esquilo continuasse sem fazer mais perguntas. Elas estavam aprendendo a atirar, prosseguiu o esquilo, bocejando e esfregando os olhos, pois já estava ficando com sono. E elas tiravam uma porção de coisas, todas as coisas que começavam com M. Por que M? Perguntou Alice. E por que não? Adiantou-se a lebre de março. Alice se calou. A essa altura, o esquilo já tinha fechado os olhos e estava começando a tirar uma soneca. Mas, ao levar um beliscão do chapeleiro, acordou novamente, soltando um guinchinho. Ai, coisas que começam com M, como melancia, magnitude, memória e macaco. É como se diz por aí, pode tirar o macaquinho da chuva. Já viu coisa parecida, como tirar o macaco da chuva? Bom, já que perguntou, opinou Alice muito confusa. Eu acho que seria cavalinho em vez de macaquinho. Nunca pensei. Se não pensa, não deveria falar, disse o chapeleiro. Essa grosseria foi além do que Alice poderia suportar. Então ela levantou muito aborrecida e se retirou. O esquilo caiu no sono na mesma hora e nenhum dos outros dois percebeu que ela tinha saído. Alice ainda olhou para trás uma ou duas vezes, meio na esperança de que a chamassem de volta. E a última vez que os viu, eles estavam tentando enfiar o esquilo dentro do bule de chá. Seja como for, lá eu não volto nunca mais, resmungou Alice, enquanto tomava seu rumo pela floresta fora. Esse foi o chá mais maluco que eu já vi na vida.
Mal dissera essas palavras, notou que uma das árvores tinha uma porta que conduzia para dentro dela. Nossa, que coisa esquisita, pensou. Mas como hoje está tudo esquisito mesmo, acho que eu vou entrar logo de uma vez. E assim fez. Novamente se viu num salão comprido e perto de uma mesinha de vidro. Dessa vez eu vou me sair melhor, assegurou para si mesma. Pegou a pequena chave de ouro e destrancou a porta que dava para o jardim. Depois, mordiscou o cogumelo. Tinha guardado um pedaço no bolso, até ficar com um palmo de altura, e passou pela pequena passagem. Finalmente, encontrou-se no belo jardim, rodeada de canteiros de flores e fontes de água cristalina.